Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Hoje é a sexta parte da mensagem que tem por tema, é uma série de mensagens, já está em nosso site. Você pode entrar no nosso site www.graçaeapostolado. No link, na página inicial, tem um link chamado Escatologia. Entra no nosso site. Você que está me assistindo agora pelo YouTube, anota aí, depois você entra. Aliás, está na descrição, está aparecendo aí no seu vídeo o nosso site www.graçaeapostolado.com. Na internet não tem sem cedilha, então graçaeapostolado.com. Quando abrir a página inicial, clica no link Escatologia, tá? Hoje é a sexta parte do tema Escatologia. E o subtítulo hoje, anote no seu caderno, é a sexta parte hoje. O tema hoje, a escatologia de Pedro. Hoje eu quero falar sobre isso. Em 5 partes, você pode conferir isso no nosso link. Em 5 partes, eu ministrei sobre a escatologia de Paulo. Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4 e parte 5. Hoje, na sexta parte, eu vou falar sobre a escatologia de Pedro. O que é escatologia? Doutrina das últimas coisas. A doutrina dos últimos tempos, dos últimos dias. Então, em 5 partes, eu mostrei para toda a igreja como que Paulo via, como Paulo cria que seria os últimos dias, a vinda do Senhor Jesus. Eu mostrei em 5 partes. Agora eu vou falar como que Pedro viu esse assunto, como ele entendia sobre esse assunto. Mas primeiro, eu quero ler 1 Tessalonicenses capítulo 5. Abra sua Bíblia, onde Paulo disse aos Tessalonicenses. Eu quero ler primeiro esse texto aqui, 1 Tessalonicenses 5, para entrar no meu assunto. Eu nem falei sobre o meu livro, depois você pode procurar, nos procure na internet, pelo Facebook, pelo WhatsApp, você que deseja o livro MGA da série Graça e Apostolado, você entra depois lá no nosso site. Aliás, no nosso site também temos, tá? Você pode adquirir pelo site, tá? Procura lá no nosso site graçaapostolado.com. 1 Tessalonicenses 5, versículo 1. Já falei sobre esse assunto aqui, na parte 3, 4 e 5. Hoje eu quero só dar uma recapitulada breve. 1 Tessalonicenses 5, verso 1. Quem já achou, diga amém. 1 Tessalonicenses 5, 1, para eu entrar no meu assunto de hoje. Tessalonicenses 5, verso 1. Paulo diz: mas irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais de que se vos escreva, pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Foi assim que Paulo disse que será a vinda do Senhor, como um ladrão de noite. Sem essa de continha, anos 60, anos 65, anos 70, anos não sei o quê. Sem essa de continha. Sem essa de continha, porque o aparecimento de um ladrão, a chegada de um ladrão, a vinda de um ladrão não tem continha, não tem aviso. Não tem dia, não tem mês, não tem ano, não tem década, não tem século. A vinda de um ladrão é inesperadamente. Ficou claro para vocês esse assunto? Paulo disse, Tessalonicenses 5, 2, vós mesmos muito bem sabeis que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Ou seja, não quer dizer que será à noite. Ele só deu um exemplo como o aparecimento, a chegada de um ladrão. Algo inesperado. Alguém espera um ladrão? Não, é algo inesperado. Diga comigo, assim será a vinda do Senhor. Bom, deixa eu entrar no meu assunto, só que deixa o Tessalonicenses aberto. Você vai precisar dele daqui a pouco. Deixa ele aberto aí.
Abra sua Bíblia, começando hoje, agora a sexta parte, a escatologia de Pedro. A parte 6 eu estou mudando o subtítulo. No link no nosso site, escatologia. Parte 1, 2, 3, 4, 5, a escatologia de Paulo. Parte 6, a escatologia de Pedro. Eu expliquei como que Paulo via, agora eu vou explicar como que Pedro via. Como que Paulo cria, como ele pensava que seria. Agora eu vou mostrar como que Pedro cria, como ele pensava que seria. Vamos ver na Bíblia? Primeiro aí, 2 a Pedro, capítulo 1. Abra 2 a Pedro, depois de Hebreus, depois de Tiago. 2 a Pedro, capítulo 1. E deixa o Tessalonicenses aberto que eu vou precisar dele. Não fecha não, hein? 2 a Pedro, começando agora o tema a escatologia de Pedro. Graça e paz a todos que me assistem agora pelos vários grupos de WhatsApp e em toda a internet para todo o Brasil e toda a terra. 2 a Pedro, capítulo 1, quem já achou, diga amém. Coloque o seu dedo no verso 20 e vai anotando aí no seu caderno. 2 a Pedro, capítulo 1, verso 20. Pedro diz: acima de tudo, algumas versões diz, antes de tudo, lembrai-vos de que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. O que Pedro está dizendo? O que foi escrito e o que eu vou escrever não é de mim mesmo. Está claro para vocês? É isso que ele está falando. 2 a Pedro 1, verso 20. Acima de tudo, Pedro falando, lembrai-vos de que nenhuma profecia, minhas palavras, nada do que está escrito na Bíblia é de particular interpretação. Interpretação pessoal. Ah, eu escrevi o que eu quis escrever, do jeito que eu quis escrever. Verso 21. Do jeito que eu acho, né? Verso 21. Pois a profecia, essa palavra é muito importante. Pois a profecia quer dizer, a palavra de Deus, o que está escrito, nunca foi produzida por vontade dos homens. Não é importante saber disso? Olhem para mim aqui, ó. Nós não cremos na Bíblia? Tem gente que fala assim, mas a Bíblia foi escrita por homens. É claro, galinha não sabe escrever, cavalo não sabe escrever, vaca não sabe escrever. Para pessoas insensatas que falam besteira. Não, eu não creio na Bíblia, não. A Bíblia foi escrita por homens. Claro, já viu tartaruga escrever? Então teria que ser mesmo teria que ser um homem. Moisés, Davi, Samuel, Isaías, Jeremias, Paulo, Pedro. Está claro ou não está claro? 2 a Pedro 1, verso 21. Pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens. Pega a sua caneta e sublinha tudo. Mas os homens santos da parte de Deus, falaram movidos pelo Espírito Santo. Diga glória a Deus. Isso quer dizer então que nós podemos crer na Bíblia. Por quê? Diga comigo, eu posso crer na Bíblia. Diga, porque está escrito. Homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Abba, Pai. Eu já falei de Paulo, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5. Agora é a parte 6. Eu já falei de Paulo, agora eu vou falar de Pedro. Já falei de como que Paulo via, como que Paulo cria, como que ele pensava que seria. E como ele pensava, como ele cria, como ele via, era da forma que tinha lhe sido revelado. Porque eu acabei de ler que não foi segundo vontade humana. Homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Amém? Tá claro? Isso isenta, saber isso isenta a vontade humana. Para você não falar assim, mas também A, B, C ou D, F, G, H.
Mas A, B, C, D, F, G, H falaram movidos pelo Espírito Santo. Por isso que na mensagem anterior eu falei, será que o Espírito Santo errou? Será que o Espírito Santo esqueceu alguma coisa? Será que o Espírito Santo falhou? Tá claro ou não tá claro? Vamos entrar na minha mensagem agora? Hoje é a sexta parte, tem por tema a escatologia de Pedro. Vamos lá? Começando agora. E deixa o Tessalonicenses aberto que eu não esqueci não, hein? Deixa um papelzinho no meio aí que eu já volto. Vamos lá, começando agora. 2 a Pedro, capítulo 3. Agora eu estou começando a minha mensagem de hoje, que tem por tema a escatologia de Pedro, parte 6. Olha, o assunto sobre escatologia, se você quiser escrever isso, escreva, se não guarde. É o assunto mais difícil da Bíblia. Pastor, eu não entendo sobre predestinação, eu acho tão difícil. Difícil? Difícil é escatologia. Por quê? Quem quer falar por que é difícil? Porque o assunto sobre escatologia trata sobre coisas do futuro. E nós já chegamos lá para saber? Por isso que é difícil. E nisso de ser difícil explicar o futuro, porque são assuntos escatológicos, ou seja, coisas dos últimos dias, por ser tão difícil, há algumas linhas de raciocínio. Está me entendendo? Há algumas linhas de raciocínio. Quem que está certo? Não sei. Todos estão usando a Bíblia. Lá na frente nós vamos saber quem está certo. O que eu vou usar aqui? A Bíblia. Eu vou ler textos. Não vou mudar uma vírgula. Então eu vou estar crendo como está escrito. Alguém também está usando a Bíblia e está crendo como está escrito em outros textos, está usando a Bíblia. Quem é que está certo? Não sei. Por que eu não sei? Porque os assuntos dizem respeito ao futuro. E o futuro não chegou ainda. Pastor, como é que será? Eu tenho uma ideia. Eu tenho uma noção. 100% exato ninguém na Terra sabe. Isso eu tenho coragem de falar. Pegou essa? Eu tenho uma noção. Eu tenho uma linha de raciocínio espiritual. Eu tenho um fundamento bíblico para crer nessa linha de pensamento e raciocínio que eu tenho. Eu tenho fundamento. Eu não estou crendo assim. Eu acho que vai ser assim. Eu sonhei. Não. Eu tenho uma linha de raciocínio bíblico, textos. Então eu tenho uma linha a seguir de raciocínio. Outros têm outras linhas. Eu sou obrigado a falar isso. Porque dizendo isto, eu estou deixando claro para vocês e para todos que eu não sou o dono da verdade. Como alguns estão querendo passar essa imagem na internet. Que a palavra dele é a última palavra da terra. É igual a palavra de Deus. Como se fosse o próprio Deus falando. E não é. Porque não existe uma pregação assim. Não existe um ensino assim. Olhem para mim. Eu já falei sobre isso. A Bíblia. Estão vendo a Bíblia? Olha o tamanho da Bíblia. Ó. A Bíblia é como uma montanha. Quem sobe desse lado da montanha está vendo coisas para lá, segundo a Bíblia. E ele está com a Bíblia na mão. Quem sobe deste lado da montanha já não está vendo assim, ó. Está vendo para cá, ó. Já está vendo coisas, ó, com a Bíblia na mão. Está vendo coisas que quem está olhando para cá não está vendo. Então já são dois tipos de raciocínio. Com a Bíblia na mão. A Bíblia é como uma montanha. Tem pessoas que sobem na mesma montanha, do lado de cá. Aí, ele já está vendo coisas para lá, que quem está aqui não está vendo, que ele está vendo para lá. Quem está aqui
vê para lá. A montanha é a mesma. A montanha é a mesma. Quem está aqui não vê para lá e nem para cá. Está vendo para lá. E a Bíblia é a mesma para todos. Eu estou te explicando porque que tem várias linhas de raciocínio. E ninguém pode ser presunçoso a tal ponto de deixar claro, ou de dizer, ou de fazer alguém pensar que sua linha de raciocínio é a perfeita, é a exímia, é a única verdade universal. Isso não existe. Porque eu subo na montanha e vejo para lá, o outro sobe na montanha e vê para cá, porque a montanha é a mesma, o outro sobe na montanha e está vendo para lá, e ainda tem um que sobe na montanha desse lado, ó. Ele está vendo para lá, ó. Coisa que quem está para cá está vendo para lá, mas quem sobe na montanha desse lado vê para lá. Só quem entendeu. Só quem entendeu. Por isso que Paulo escreveu Tito 3:9, para evitar contendas e debates, que são coisas inúteis e vãs. Porque a pessoa está com a Bíblia na mão e olhando para lá. O outro está com a Bíblia na mão olhando para cá. Quem entendeu mesmo o que estou falando, hein? Eu vou debater doutrina? Eu vou debater Por isso que eu nunca participei de debate. E pretendo morrer sem participar. Porque eu não fui chamado para debater. Eu fui chamado para ensinar. Está claro ou não está claro? Eu fui chamado para ensinar o que Deus me revelou e me fez entender. Eu não fui chamado para provar para alguém. Eu não fui chamado para fazer a pessoa crer. Não, eu não fui chamado para isso. Eu fui chamado para mostrar o que Deus me mostrou. E eu mostro. Ah, eu não creio, eu não concordo. Amém, irmão. Eu não vou brigar com você, não vou criar inimizade, não vou discutir com você. Não, você tem que me provar. Eu não tenho que te provar nada, irmão. Eu só vim anunciar o que Deus me mostrou. Amém? Eu não tenho que te provar nada. Você não crê no batismo em Cristo? Sem problema, não vou brigar com você, não vou discutir. Você não crê que o diabo foi aniquilado? Para mim não muda nada, não tem problema nenhum, eu não vou discutir com você, irmão. Você não crê que não precisa, que é desnecessário a Santa Ceia? Você crê que tem que fazer? Amém, irmão, não vou discutir com você. Não vou discutir, não vou contender, não vou debater, não vou nada. Não, mas eu queria entender. Ah, então entra no nosso site, Graça e Apostolado, tem um link lá, ó. Se estiver escrito, eu creio. O tema, a Santa Ceia, é desnecessária. Ouve, acompanha na Bíblia. Se Deus te revelar como revelou para mim, glória a Deus, nós dois juntos. Se Ele não revelar, sem problema, eu continuo minha jornada. Eu não estou aqui para provar nada para ninguém. E nem para criar inimizade com ninguém. Não estou aqui para criar inimizade com ninguém, porque Deus não é Deus de confusão. Longe de mim discutir doutrina. Todos são livres. Eu não creio em reencarnação. Eu creio em ressurreição. Eu não creio que reencarna. Eu creio que ressuscita. O mesmo. Não precisa reencarnar várias vezes. E eu tenho base para isso. Quem quiser discutir comigo, vai perder o tempo, porque eu não vou discutir esse assunto. Não vou discutir, não vou debater. Vou ensinar. Se você crê, vamos andar junto. Se você não crê, não tem problema algum, irmão. Quem entendeu? Por isso que eu falei que o assunto sobre escatologia é o assunto mais difícil da Bíblia. Por quê? Porque é um assunto que diz respeito ao futuro. E ninguém chegou lá ainda para falar. Não falei para você que era assim? Ninguém chegou lá ainda. Amém? Segundo a Pedro, capítulo 3, começando agora. Hoje é a parte 6, por tema, a escatologia de Pedro, ou seja, como Pedro via, como ele cria que seria. Segundo a Pedro 3, verso 1, quem achou, diga amém. Segundo a Pedro 3, 1, Pedro disse, amados, o assunto é o dia do Senhor, amados, alô, que Paulo já tinha falado sobre esse assunto, amém? Paulo já falou sobre o dia do Senhor, não falou? 1 Tessalonicenses 4,
1 Tessalonicenses 5, que você deixou aberto aí. 2 Tessalonicenses 2, Paulo já falou sobre esse assunto. 1 Coríntios 15, ele já falou. Mas agora não é Paulo, agora é Pedro. Outro crente, outro pastor, outro pregador, agora é outro. Vamos ver como que ele cria, porque ele escreveu na Bíblia. 2 a Pedro 3, verso 1. Amados, esta é a segunda carta que vos escrevo. Nas duas cartas procuro despertar pensamentos puros nas vossas mentes. Pelo menos já está com boa intenção, né? 2 a Pedro 3, verso 2. Quero que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas. Então, no mínimo, ele está lembrando aqui de Daniel, né? Daniel, Zacarias, Ezequiel, Isaías. Quero que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, dado mediante os vossos apóstolos. Sabei primeiro que nos últimos dias... ele vai mexer sobre esse assunto? Então circule na sua Bíblia aí, últimos dias. O que Pedro vai falar sobre os últimos dias, hein? Paulo já falou. Mas o que Pedro sabe sobre os últimos dias? Vamos ver. 2 a Pedro 3, verso 3. Sabei primeiro que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Ou seja, segundo os seus próprios desejos humanos e carnais. Isso me lembra 2 Timóteo 3. Deixa aí o 2 a Pedro 3 aberto. Abre em 2 Timóteo 3 que eu já li hoje. Sou obrigado a fazer assim, porque o Espírito Santo quer que faz assim. 2 Timóteo 3. Olha lá. Agora já não é mais Pedro, agora é Paulo. 2 Timóteo 3:1. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos, prazeres do que amigos de Deus. Interessante que o Pedro falou a mesma coisa que Paulo. 2 a Pedro 3, verso 3. Nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo suas próprias concupiscências. E dizendo, agora vai mexer com alguns aí. 2 a Pedro 3, verso 4. Você vai lembrar de um aí, pelo menos de um você vai lembrar. Pelo menos de um. 2 a Pedro 3, 4. Escarnecedores, verso 4, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Olha, não tem gente aí duvidando da vinda do Senhor Jesus? Tem ou não tem? Tem pastor na internet que está duvidando da vinda. Cadê? Diz que em breve eu venho, em breve já passou 2000 anos. Venho sem demora e já passou 2000 anos. 2 Pedro 3,4, tem uns dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Tipo assim, ele não disse que ia vir? Cadê que até agora não veio? Como é que Pedro já sabia que ia ter pessoas assim, né? 2 Pedro 3, verso 3, sabei primeiro que nos últimos dias virão escarnecedores. Alô, olhem para mim, você sabia que isso é escarnecer? Pior que ficar duvidando, colocando dúvida no povo sobre a vinda do Senhor. Dá um sinal quem está entendendo. É ou não é verdade? Um pregador colocar dúvida na igreja? Ele disse que ia vir logo, em breve eu venho, cedo eu venho sem demora. E sem demora já passou 2000 anos. Tá o quê? Está escarnecendo. Tá ou não tá? Está duvidando do próprio Senhor Jesus. Mas como que o ser humano é carnal? Não adianta você ir no dicionário Aurélio a respeito de coisas espirituais, irmão. Em breve venho,
cedo venho, venho sem demora. Não adianta você ir no dicionário. Por quê? Porque são palavras espirituais. Não é um professor de história que disse, breve venho, venho sem demora. Não é um professor de geografia, foi Jesus, o próprio Deus. Ousa algum ser humano querer interpretar o breve de Deus? Ousa um ser humano na terra, não vou nem falar pastor, qualquer ser humano, ousa um ser humano na terra querer interpretar o venho sem demora de Deus? Porque são coisas, irmão, que o Aurélio não pode explicar, porque o Aurélio era um homem carnal, e a palavra de Deus é algo espiritual. Não tem como um homem carnal explicar essas coisas espirituais. Por isso que Paulo disse em 1 Coríntios 2, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. O Aurélio era um homem natural. Eu não posso pegar palavras da Bíblia e ir no Aurélio, porque o Aurélio era um homem natural. Paulo disse, essas coisas se entendem, se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,15. São tiradores de sarro, não de mim, de você, mas de Jesus. Escarnecedores de Jesus, que disse, venho sem demora. Eis que breve chego, logo chego. Eis que venho em breve. São escarnecedores de Jesus. Porque quando uma pessoa pega a palavra de Jesus e leva para o Aurélio responder o que quer dizer aquilo, está escarnecendo de Jesus. Eu não posso consultar o Aurélio. Eu tenho que consultar Coríntios 12, 28. A uns Deus colocou na igreja, primeiramente apóstolos, profetas e mestres. Eu não tenho que consultar o Aurélio para entender a palavra de Deus. Eu tenho que consultar os apóstolos, profetas e mestres. Está claro ou não está claro? Quem está entendendo? 1 Coríntios 2, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, que para ele parece o quê? Parece loucura. É como é que ele fala, eis que breve venho sem demora, já passou 2000 anos. Porque está pensando como homem carnal, está pensando como homem terreno, está fazendo conta na cabeça. Quem está entendendo? A escatologia de Pedro, segundo a Pedro 3, versículo 3. Sabei primeiro isto, que nos últimos dias vão aparecer escarnecedores, andando segundo seus próprios desejos carnais, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Ele não disse que ia vir? Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eu já ouvi isso. Isso é lamentável ouvir isso aqui. Uma mulher me disse um dia, esse negócio de Jesus voltar, isso aí minha avó já falava, lá em 1920, ó. Minha avó tinha 95 anos e estava esperando a volta de Jesus. Ela morreu e veio meu pai também morreu e veio meu avô. São escarnecedores. E falam assim, desde a criação do mundo não mudou nada, está tudo igual. Sempre teve gente crendo que Jesus vai voltar e até agora nada. São pessoas escarnecedores que falam isso. Só que não está escarnecendo de mim, está escarnecendo de quem fez a promessa. Não está escarnecendo de mim, está escarnecendo de quem fez a promessa. Está claro ou não está claro? Quem fez a promessa? Jesus. Eu não prometi nada. Quem prometeu foi Jesus. Então, quando se fala, segundo a Pedro 3, verso 4, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Está zoando ou não está? Está zombando ou não está? Está escarnecendo ou não está? Desde quando os pais morreram, tudo permanece igual. Todo dia tem chuva, tem sol, o homem nasce, cresce, morre.
Está tudo igual. Segundo a Pedro 3, verso 5. Eles, circule com sua Bíblia, de propósito. Cadê o Davis? Bem que você falou, irmão. Você falou comigo esses dias aqui, que não é sem querer. Você usou um termo mal intencionado. Aqui, ó. Olha lá, Deus falou. Aqui, ó. Você falou mal intencionado. Olha aqui, ó. Segundo Pedro 3, 5, ó. Eles de propósito. Então quer dizer que não é sem querer? Se fosse sem querer, o Pedro falou no versículo 3, olha lá, ó, segundo os seus próprios desejos, suas próprias concupiscências, desejos. Então não é sem querer. Tanto não é sem querer que, ó, o verso 5, eles de propósito ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e que no meio da água subsiste. Mas eles ignoram isso. Eles querem fazer contas. E consultam o dicionário Aurélio para querer entender Deus. É mole? Você querer entender Deus consultando o Aurélio, está de brincadeira, né? Eu vou dar uma dica, hein? Eu não devia, mas igual o professor Raimundo. Eu não devia, mas eu vou te ajudar. Não se usa o dicionário Aurélio para entender a palavra de Deus. Se usa o Espírito Santo. Para isso que ele nos foi dado. Algumas pessoas já chegaram a mim e falaram: eu ouvi um pastor dizer, o que você acha? Eu falei: irmã, você tem uma Bíblia? Tenho. Você não tem o Espírito Santo? Tenho. Consulta a sua Bíblia e consulta o Espírito Santo. Não sou eu que tenho que te guiar. João 16:13, Jesus disse: o Espírito Santo vos guiará em toda a verdade. Alô, para quem não sabe, eu não me chamo Espírito Santo, tá? Eu me chamo Marcos Gomes. Se alguém me perguntar: ô pastor, o que eu tenho que fazer? Eu não sei o que você tem que fazer, eu sei o que eu tenho que fazer. O que você tem que fazer eu não sei, você é você e eu sou eu. De repente você quer pular de um prédio, e eu não quero pular de um prédio. Pastor, o que eu tenho que fazer? Pastor, eu vi o pastor falar lá, mas você disse, o que eu tenho? Irmão, você não tem o Espírito Santo? Quem tem o Espírito? Dá um sinal que tem o Espírito Santo. Você não tem uma Bíblia? Tem ou não tem? Se você tem uma Bíblia e tem o Espírito Santo, por que está perguntando para mim? Se Jesus disse que é o Espírito Santo, João 16:13, que vos guiará em toda a verdade. E ele não me deixa enganado nem confundido. Se tiver alguém enganado e confundido, tem coisa errada. Porque o Espírito Santo habita em mim e habita em você. E ele nunca me deixou um minuto enganado, nem confundido. Nunca. Eu sei em quem eu tenho crido. Glória a Deus. Aleluia. Abba, Pai. Eu durmo em paz, irmão. Por quê? Por causa de duas coisas. Porque você tem o Espírito Santo dentro de você. E porque você tem uma Bíblia na sua mão. Tem um irmão de Campinas, que eu não posso falar o nome, já falei que é de Campinas. Tem um irmão de Campinas que estava ouvindo esse pregador. E ele estava cheio de confusão, cheio de dúvidas, triste, sem esperança. Aí ele conheceu o MGA. Começou a ouvir, acompanhando na Bíblia. O Espírito Santo deu para ele alegria de volta. Ele estava sem alegria, estava sem esperança. A alegria voltou. Ele tinha apagado o Espírito. Tinha apagado. Porque esses pregadores aí, eles estão apagando o Espírito Santo. Eles estão, não creem em dons espirituais. Já tiraram os dons da igreja. Mandaram o Espírito Santo embora. Eles vão apagando o Espírito Santo do crente. O crente fica apagado, sem vida, sem alegria, sem gozo. Vão apagando. E esse irmão aí não é o primeiro que eu encontro. Já encontrei vários. Sem vida, sem alegria, sem gozo. Cheio de dúvida. Mas graças a Deus pelo Espírito Santo. Bendito seja Deus e Pai. Porque Romanos 9:33 diz: quem nele crê não será confundido.
Uma evangelista da Bahia, não posso falar o nome do lugar, uma evangelista da Bahia, ouvindo um pastor da internet aí, dizendo um monte de besteira, heresia, porque ele só lê um pedacinho. O texto é grandão, ele lê só a metade, aí já muda de assunto. Mas e o restante, você não vai falar? Ele nunca fala, e não quer que ninguém pergunte. Uma evangelista ouvindo esse homem, veio a mim e falou, mas eu estou ouvindo aqui, tá? Ele falou, não sei o que lá. Eu falei, irmã, você não tem uma Bíblia? Tenho. Você não tem o Espírito Santo? Tenho. Ouve ele e ouve a mim, e vê o que o Espírito Santo te fala. E fui embora. Passou 2 semanas, a mulher voltou, não vou ouvir ele mais não. Ixi, ele fala um monte de coisa lá que não explica, ele muda de assunto, ele não lê todo o texto. Essas coisas não sou eu que falo. Guarde esse texto, João 16:13. Diga comigo, Jesus disse, o Espírito Santo me guiará em toda a verdade. Não sou eu, é o Espírito Santo. Você quer crer no que falam por aí? Pergunta para o Espírito Santo. Consulta o Espírito Santo. Vamos ver o que ele vai te falar. Não pergunta para mim não, pergunta para o Espírito Santo. Vamos ver o que ele vai falar. Porque Paulo disse em Romanos 8:16 que o Espírito Santo faz o quê? Testifica com o nosso espírito. Estou cansado de encontrar crentes tristes, apagados, sem esperança, cheio de dúvida, porque o Espírito Santo não está testificando. Pastores vêm a mim e falam, olha, eu mandei uma mensagem lá, o homem lá me bloqueou, me tirou do grupo, me bloqueou, não me responde. Interessante, um homem de Deus não é para fazer isso, né? Paulo disse que o Espírito Santo testifica. Quando as pessoas vêm a mim, eu permito elas terem suas próprias experiências. Eu não influencio ninguém. Eu nunca falei, não, irmã, você tem que ficar aqui na MGA. Nunca falei isso. Tem uma batista aqui do lado. Tem uma batista aqui do lado. Ali em cima tem uma Assembleia de Deus. Aqui embaixo tem uma Universal. Vocês são livres, abençoados. Que o Espírito Santo te guie. Segundo a Pedro 3, versículo 5. Segundo a Pedro 3, o assunto hoje, a escatologia de Pedro, parte 6. Segundo a Pedro 3, 5. Eles de propósito ignoram isso, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirado da água e no meio da água subsiste. Por essas coisas também pereceu o mundo de então, coberto pelas águas do dilúvio. Mas o céu e a terra que existem agora, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Agora presta atenção no que eu vou falar. Se você analisar friamente, não é difícil fazer isso, Pedro está falando em linha com o que Paulo disse. E vou te mostrar e provar. Deixa o Pedro aberto. Abre aí, 2 Tessalonicenses, abre aí, capítulo 2, capítulo 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Eu já volto em Pedro. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Eu já volto em Pedro, não fecha não. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Versículo 6. Agora é Paulo falando. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou forçando vocês a comparar. Tá percebendo isso, irmão? Nós não estamos lendo 2 Pedro 3? E eu já não fui em 2 Timóteo 3. Eu já não fui em 1 Tessalonicenses 5. Agora eu vou em 2 Tessalonicenses 1. O que eu estou fazendo? Para vocês compararem Paulo com Pedro. Amém? Para ver como que eles pensavam sobre o mesmo assunto. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Paulo disse, Deus é justo, Ele dará em paga tribulação ao que vos atribulam,
E a vós, que sois atribulados, alívio conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Ó Paulo falando de novo o que ele disse em 1 Tessalonicenses 4. Está claro ou não está claro? Mas continua a leitura. 2 Tessalonicenses 1, versículo 8. Em chama de fogo, ele quem? Deus, tomará vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles, por castigo, padecerão eterna perdição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Diga, isso é o que Paulo diz. E o que Pedro disse? Que está aberto aqui, ó. E o que Pedro diz? Segundo a Pedro 3, o que Pedro diz? Versículo 7. Os céus e a terra que existem agora, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservado para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então, homens ímpios não vai ser salvo, não. Está claro ou não está claro? Se refere a filhos da perdição, vasos da ira. Segundo a Pedro 3, verso 8. Continue a leitura. Segundo a Pedro 3, 8. Mas amados, agora ele começa a interpretar. Agora que Pedro dá uma interpretação. E essa interpretação tem como referência bíblica o que Salomão diz. Vamos ver? Segundo a Pedro 3, verso 8. Mas amados, não ignoreis uma coisa. Diga, e tem pastores ignorando. Ignorando o quê? Que um dia para o Senhor é como 1000 anos. Por isso que eu disse que não adianta fazer continha. Quem está entendendo? Pô, se você vê o homem fazer conta, você escandaliza. Não, eu não acredito, irmão. Sabe por quê? Porque essas continhas humanas que o homem faz, sabe qual a conclusão? Que a Bíblia virou um livro histórico. Acabou. Jesus voltou, acabou, não tem mais esperança nenhuma, e agora nós estamos lendo só história. Olhem para mim todos, você que me assiste. Eu sou crente em Jesus Cristo, e ninguém na terra vai tirar a minha esperança que eu tenho em Cristo Jesus. Ninguém! A minha esperança ninguém tira. A minha ninguém tira. Vocês são adultos, você que me assiste, você é adulto. Teve uma irmã que falou assim, nossa, do jeito que ele está falando aí, ó, nós ficamos até sem esperança. Mas a minha esperança ninguém atira não, irmão. João 14, o meu Senhor Jesus disse, olha, para que onde eu estiver, estejam vós também. Eu vou preparar lugar, e se eu for, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejam vós também. Para quem crê na Bíblia, João 14, do 1 ao 3. A minha esperança ninguém tira. A minha não. Segundo a Pedro 3, verso 8. Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Agora olhem para mim. Diga assim, por que Deus fez assim? Para que ninguém descubra o que é do lado de lá. Paulo diz que Deus apanha o sábio na sua própria astúcia. Irmã, Deus já fez assim para ninguém descobrir, irmã. Tem homem fazendo conta. Não, porque ele morreu tal no ano 60, tal. Então, porque no ano 67, no ano 68. Não, aqui já é. O homem está fazendo continha. Deus falou, vou embaralhar tudo isso aí. O anjo, como o Senhor? Para mim, 1000 anos vai ser um dia só. Senhor, e um dia? Para mim vai ser como 1000 anos. Vou confundir tudo eles. Eu quero ver você fazer essa conta agora. Faz essa conta. Vai, interpreta aí. Eu quero ver você fazer essa conta.
Eu quero ver você dar a lógica. Porque na carne, 2 mais 2 é 4. Na razão humana, 5 mais 5 é 10. Agora faz a conta aí da vinda do Senhor. Faz a conta aí dos últimos dias. Me dá uma conta exata, exímia, e me prova. Quero ver provar. Deus de glória, Deus fez assim, irmão, para que ninguém saiba o que é depois dele, abençoado. Ele disse, Isaías 43, antes de mim Deus nenhum existiu, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o primeiro e o último, eu sou o alfa e o ômega. Tudo começou comigo, e tudo vai terminar em mim. Eu adoro quando Deus é tremendo. Diga assim, para o Senhor. Assim, ó, um dia é como 1000 anos. Diga, e 1000 anos como um dia. Fala para o seu irmão, faz as contas agora. Faz aí, faz as contas. Faz as contas agora. Eu sei que conta que dá isso aí. Eu sei. A conta está lá em Atos 1, eu já li já. Vou ler de novo. Você quer ver o resultado dessa conta aí? Atos 1. Olha o resultado. Atos 1, versículo 7. Disse Jesus, não vos pertence saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Em outras palavras, fica na sua aí que eu sou Deus, quem manda aqui sou eu. Eu criei os céus e a terra, eu criei anjos, eu criei querubins, eu criei serafins, eu criei tudo para a minha glória. Fica na sua quietinho aí, que eu, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Volta no 2 Pedro. Tem gente que não crê na minha pregação, para mim não muda nada, irmão. Eu não estou nem aí, para mim não muda nada. Não pense que eu vou me abater porque você não crê, porque você não concorda, porque para mim não muda nada, irmão. 2 Timóteo 2, o Senhor conhece os que são seus. E isso me basta. Tem pastor que fica doido, eu não estou nem aí, pastor. Eu não vou ficar bravo não, pastor. Você pode falar, você pode não concordar, pode fazer piadinha, pode satirizar, para mim não muda nada, pastor. Eu sei em quem eu tenho crido. 2 Pedro, vamos continuar. 2 Pedro 3, verso 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Alô, coloca o dedo no verso 9. Essa palavra aqui é para os escarnecedores, né? Ou para o escarnecedor, que está escarnecendo e fazendo piadinha, zombando. 2 Pedro 3,9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns... Nossa, não falou o nome agora, hein? Não está claro? Só não falou o nome. Olha lá. 2 Pedro 3,9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tem por tardia, e chegam a zombar. Você está esperando Jesus voltar? Jesus não vai voltar não. Olha a sua bisavó que já morreu, olha lá os que morreram em 1500, olha, Jesus não... E ficam zombando, dando a entender que ele não vai voltar coisa nenhuma. Pedro já sabia que haveria escarnecedores. Deus está vendo tudo isso aí, hein? Ele está sabendo tudo isso aí. Foi até revelado a Pedro sobre escarnecedores. 2 Pedro 3,9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que... Circule na sua Bíblia alguns. Diga alguns. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor, olha o Pedro falando igual o Paulo. Tá igual ou não tá igual? Olha lá, olha o Pedro falando igual o Paulo. Mas o dia do Senhor virá como um
ladrão. Então sublinha na sua Bíblia, sublinha, o dia do Senhor virá como um ladrão. Marca aí. Vocês estão pensando que eu esqueci 1 Tessalonicenses 5, né? Vamos ver o que Paulo falou. Deixa o Pedro aberto, vai lá. 1 Tessalonicenses 5. Vamos ver o que Paulo falou. Porque se estiver escrito, eu creio. 1 Tessalonicenses 5, verso 2. 1 Tessalonicenses 5, 2. Paulo falando. Pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Quem falou isso? Paulo. Agora vai lá em Pedro de novo. 2 Pedro 3, verso 10. O dia do Senhor virá como um ladrão. Alô, vocês estão percebendo aí que no assunto escatologia, acho que fica claro que os dois pensavam iguais? No assunto diabo, não. Alô, pegou? No assunto diabo, não. Porque para Paulo, Hebreus 2,14, o diabo tinha sido aniquilado. E para o Pedro, o diabo estava em derredor. Vocês estão vendo dois assuntos diferentes? Mas vocês estão percebendo que em um assunto eles concordavam? Diga escatologia. Quem está entendendo? Segundo a Pedro 3,10, mas o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que há nela serão descobertas. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente o quê? Está claro ou não está claro, abençoado? E tem gente dizendo que Jesus já voltou? Está de brincadeira, né? Hã? Está de brincadeira? Não está de brincadeira? Fala sério se não está de brincadeira. Irmãos, olhem para mim, eu vou falar algo para vocês. Vocês são pessoas adultas. Que não tem criança aqui. Todos aqui são adultos. Se há uma crença, uma fé, se há uma esperança comum em incontáveis de bilhões de cristãos diferentes, se há uma fé comum, se há uma crença comum, se há uma esperança comum em incontáveis de bilhões de cristãos na terra, é a vinda do Senhor. Um batiza em águas, o outro não batiza. Um toma santa ceia, o outro não toma santa ceia. Um crê em diabo, o outro não crê em diabo. Um crê que tem que ungir com óleo, o outro não unge com óleo. Mas todos crêem que Jesus voltará para levar sua igreja para os céus. Todos, sem exceção. Por quê? Porque esse é um assunto único, ímpar, que o próprio Espírito Santo testifica com todos os crentes, da lei, da graça, se é batizado nas águas, se não é batizado nas águas, se fala em línguas, se não fala em línguas. É um assunto ímpar. Diga comigo, a vinda do Senhor. Paulo disse, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém? Agora, não se pode deixar que se tire a esperança do crente. O que Paulo disse em 1 Coríntios 15? Se esperarmos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. O que ele está querendo dizer? A minha esperança, irmão, reinar em vida é supérfluo. Falar em línguas é supérfluo. Essas coisas são supérfluas. Minha esperança é a vinda do Senhor. É o dia do Senhor. Essa é a minha esperança. Se o crente não tiver isso, o que ele tem? Nascer, crescer e morrer? Então nem cristão precisa ser. Mas há uma diferença naquele que crê na vinda do Senhor.
Ele não apenas nasce, cresce e morre, ele vive para a glória de Deus. É diferente. Um irmão me falou assim: se Jesus já voltou, não tenho mais nem o que fazer na terra. Tirou a esperança dele. Aí vem os radicais e extremistas. Teve um irmão que falou assim, não acredito nele, esse foi duro. Falou assim: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Aí citou Atos, né? E outros textos que falam isso, e é verdade. Mas o irmão é bobão, é extremista, radical. Criança em Cristo, bebê. Só pode ser, né? Ele falou, para não falar que é filho da perdição. Eu chamo de criança em Cristo para não falar que é bode. Percebeu? Eu chamo de criança em Cristo para não falar que é um vaso de ira. Eu prefiro crer assim. Aí o irmão, Deus não habita em templos feitos por mãos. Por isso que eu não congrego. Eu vou fazer o que lá se Deus não está lá? Aí eu já chutei o pau da barraca também, né? Falei, então por que você toma banho hoje se amanhã você vai se sujar? Por que você almoça hoje se amanhã você vai evacuar? Bobão. Fala besteira. É verdade que Deus não habita em templos. Ele habita em nós. Mas o congregar é comunhão entre os santos para a glória de Deus. A igreja reunida. Você não entende isso? Você não entende nada. Cala a boca. Para de falar besteira. Para de ser mau exemplo para os crentes. Mau exemplo. Para de ser mau exemplo. Falando besteira, falando heresia. Deus não habita em templos. O que eu vou fazer lá se Ele não está lá? Ele está em você. 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 Eu estou aqui porque Ele está em você. Ele está em nós. Para de falar besteira. 1 Coríntios 14, 23, Paulo disse: quando vos reunis num lugar, a igreja se reúne em um lugar. O lugar não é a igreja se reúne num lugar. O irmão bobão, o que eu vou fazer lá se Deus não está lá? Porque a igreja está aqui. A igreja está aqui. E se a igreja está, Deus está também. Porque Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio de vós. Porque Paulo disse, 2 Coríntios 6, diz o Senhor: neles habitarei e entre eles andarei. Deus está aqui sim. Em nós e entre nós. Agora, infelizmente, eu já preguei isso. Os crentes desse século 21 são os piores cristãos da história. Irmã, lê a história. Começa lendo a história pela Bíblia. Vai ver os crentes de Atos. Eram crentes que oravam. Os crentes hoje não oram. Vai ler Atos capítulo 2, 44. Todos os que criam estavam juntos. Hoje tem crente que fala que não precisa congregar. São os piores cristãos da história, são os crentes do nosso século. Isso é uma vergonha. Crente que não congrega, crente que não semeia, crente que não perdoa, crente que não ora, crente que não louva, crente que não canta, crente que não faz nada, crente juiz que fica só apontando o dedo e vendo defeito nos outros. Crentes fariseus, os piores crentes são os do nosso tempo, do século 21. Isso é uma vergonha. Estão longe de serem crentes como os da Bíblia. Está claro ou não está claro? Lê a Bíblia, irmão. Você que falou que não congrega, que não precisa congregar, lê a Bíblia. E me mostra aqui na Bíblia crente que não congrega. Para não te chamar de bode, para não te chamar de bode, filho da perdição e vaso da ira, eu vou falar, lê a Bíblia. Tá? Lê a Bíblia. É lamentável saber que uma pessoa que fala que crê em Deus, que tem e fala uma frase dessa,
Deus não habita em templos feitos por mãos. Eu vou fazer o que lá se ele não está lá, se ele não habita? Não fala besteira. Eu vou começar a pensar que você é bode, filho da perdição, hein? Melhor você ficar quieto, hein? Para de falar besteira, hein? Por enquanto eu estou achando que você é um ignorante, radical, intransigente, extremista, por enquanto. Se continuar falando besteira, eu vou pensar que você é um bode, um filho da perdição. Porque isso não é palavra de ovelha. Posso ouvir um amém? Isso não é palavra de crente. Isso não é raciocínio de crente, hein? Isso não é raciocínio de cristão. Não é. Para terminar, 2 Pedro 3. Cadê minha toalha, hein, pastora? Tá aqui já achei. Estou terminando já. 2 Pedro 3. Vamos lá para terminar. Versículo. Aqui o versículo, eu parei aqui no verso 12, né? 11. 2 Pedro 3,11. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente. É aqui que eu parei. Sublinha com a caneta, ó, sublinha. Aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus. Diga pela fé: eu estou aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão. Tem pastor que fica tirando sarro, dizendo que o livro de Apocalipse é folclórico, é simbólico, é figurativo. Isso é pastor que não sabe interpretar, que não é profeta, que não tem revelação. É preciso entender a linguagem de Deus. Deus disse ele deu uma dica em Isaías 55. Isaías 55:8. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Um homem não pode querer que Deus raciocine igual a ele. Pegou essa? Você acha que o Deus vai raciocinar igual um homem? Aí o homem questiona. Porque... Aí fica fazendo piadinha. A besta tinha 7 cabeças, e tinha 2 orelhas, e 10 pernas, e 5 chifres. Irmão, você não entende, fica quieto, cala a boca, para de falar besteira. Posso ouvir um amém? Você não sabe interpretar, fica quietinho. Eu acho que é melhor, é sinal de humildade. Não tem coragem de falar que não sabe interpretar. Não tem coragem. Aí fica fazendo piadinha, escarnecendo com coisa santa, que não pode. É verdade que o livro de Apocalipse está cheio de simbologia, mas o livro de Daniel também está, o de Ezequiel também está, o de Zacarias também está. Por isso que Coríntios 12:28, Paulo diz que Deus colocou na igreja apóstolo, profeta e mestre. Apóstolo para interpretar, profeta para trazer a revelação e o mestre para ensinar. Só não colocou um bobão para ficar falando besteira na internet, né? Isso Deus não colocou na igreja. Amém, irmãos? Um insensato, né? Um escarnecedor. Eu não admito isso aí, irmão. Eu não admito isso aí. Alguém escarnecer da palavra, eu não admito. A conclusão que eu chego é que a pessoa não sabe explicar. Não é verdade? Não sabe explicar. E é normal não saber explicar, porque ninguém é obrigado a saber explicar. É normal. Ninguém nasce sabendo. Consegue me entender? É normal. Ninguém é obrigado a saber. Tem pessoas que não sabem. Qual o problema? Não sabe, não sabe. O problema não é não saber explicar. O problema é ensinar errado e ficar escarnecendo de coisas santas. Amém? Ou a palavra de Deus não é coisa santa? Eu acabei de ler aqui que homens santos da parte de Deus falaram movido pelo Espírito Santo. Aí você vai lá e fica escarnecendo do que está escrito, fazendo piadinha. Fazendo piadinha. Você acha que Deus tem cabelo branco como a lã? Você acha que Deus tem os pés reluzentes como um latão? Aí fica escarnecendo, fazendo piadinha. Isso é escarnecer. Porque Deus é Deus e Ele aparece e se manifesta a quem Ele quiser, como Ele quiser. Ou você não entende isso? Se não entende, não serve para ser pastor.
Se você não entende que Deus é soberano, Senhor, Rei, Senhor de tudo e de todos, soberano absoluto. Se você não entende que Deus, sendo Deus, Ele pode, porque Ele é Deus, se manifestar a alguém do jeito que Ele quiser, como Ele quiser. Se você não entender isso, você não serve para ser pastor. Alguém entendeu o que eu falei? Simples assim, irmão. Simples assim. Você vai ler a lei, por várias vezes Deus apareceu a Moisés, a Josué, a Davi, aos profetas, de uma maneira. Você vai ler Paulo, Paulo disse, o Senhor é o Espírito. Você vai ler Jesus, Jesus fala, eu e o Pai somos um, Deus é Espírito. Você vai ler João e Apocalipse, Ele se manifesta do jeito que Ele quiser, Ele se apresenta como Ele quer. Eu posso de manhã estar com um paletó preto, me apresentar a você, sou Marcos Gomes, de manhã, paletó preto. À noite eu posso estar com um paletó amarelo e continuo sendo Marcos Gomes. E de madrugada de paletó vermelho e continuo sendo Marcos Gomes. E daqui um mês eu posso manifestar a vocês careca, sem um fio de cabelo e falar, eu sou o Marcos Gomes. E depois de um ano eu posso colocar uma peruca branca como Alain e óculos azuis e falar, eu sou o Marcos Gomes. Se eu posso fazer isso, você imagina Deus. Segundo a Pedro, capítulo 3, para terminar. Lamentável quem não entende isso. São pessoas que não conhecem a Deus, o perfil de Deus, de soberania de Deus. Por isso que Paulo disse, olha, aquele que é poderoso para fazer infinitamente além. Jó disse, bem sei que tudo podes. Então, eram pessoas que conheciam o perfil de Deus. Perfil. Deus apareceu a Moisés num fogo. Aquele fogo era Deus. Está claro ou não está claro? Moisés chegou perto da sarça, pegando fogo, uma voz do fogo disse, Moisés, não, o que é? Eu sou o Deus dos seus pais. Estava em fogo. Está claro ou não está claro? Então tem pastor que não conhece a Deus, não conhece o perfil de Deus. São pastores que não entendem nada sobre soberania. Quem é soberano pode fazer o que quer, do jeito que quiser, como quiser, quando quiser. Segundo a Pedro, para terminar, segundo a Pedro 3, né, tá aqui, ó, verso 12. Para terminar, 2 Pedro 3,12. Aguardando, desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. E eu não quero interpretar, hein? Eu não vou nem perder meu tempo para interpretar, que pessoas estão interpretando. Não, eu não vou interpretar. Não vou interpretar, irmão. Porque se eu for interpretar, eu vou dar o que eu penso, o que eu creio e o que eu acho. E eu não vou dar o que eu penso, nem o que eu creio, que é muito importante a forma que eu creio. Mas eu vou me reter como está escrito. Como está escrito. Olha lá, ó, verso 13. Mas nós, segundo a Pedro 3,13, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, sublinha aí, ó, aguardando estas coisas. Agora olhem para mim, se tudo isso já aconteceu, vamos embora para casa vender pipoca, porque eu estou só contando uma história para vocês. Se tudo isso já aconteceu, então vamos embora vender pipoca. Porque eu estou só contando história. Para que vocês querem saber a história? Esse é o problema de mexer em pontos intocáveis da doutrina de Cristo. Tem pontos intocáveis. Lembra de Romanos 12,3? Não saiba mais do que convém saber. Quando você vai além, irmão, quando você vai além, você mexe em pontos intocáveis da doutrina de Cristo. E Deus até permite. Quando se mexe naquele ponto, aí você fica sem resposta para esses assuntos. Por quê? Porque choca.
Vai de contra. 2 Pedro 3, verso 14. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão. O Pedro agora está reconhecendo que ele recebeu esse entendimento de Paulo. Como é que ele ia saber essas coisas, se ele não foi arrebatado até o terceiro céu? Quem foi arrebatado ao terceiro céu? Paulo. E como é que Pedro sabe essas coisas que Paulo sabia? Como? Diga, como é que Pedro ficou sabendo isso? Gálatas 1, abre aí. Como é que ele ficou sabendo? Gálatas 1, irmão. Gálatas 1, ó. Olha na sua Bíblia aí. Gálatas, capítulo 1, versículo 18. Gálatas 1, verso 18. Paulo disse: depois, passado 3 anos, subi a Jerusalém para ver quem? Pedro. Tá claro ou não tá claro? Quem que Paulo viu? E fiquei com ele 15 dias. Eu acho que Paulo nem dormiu, nem almoçou, nem tomou banho, nem nada. Porque Pedro aprendeu muitas coisas em só 15 dias, né? Ele entendeu muitas coisas. Eu acho que na aula, quando Paulo ia ensinar que o diabo foi aniquilado, já era o 17º dia. E Paulo só ficou 15. Então quando Paulo ia ensinar isso, Pedro tinha ido embora. Aí não deu. Aí o Pedro não aprendeu a aula sobre o diabo aniquilado. Não deu tempo. Mas o Pedro estava indo bem. Ele estava indo bem. O Pedro entendeu sobre eleição. O Pedro entendeu sobre o batismo em Cristo. O Pedro entendeu sobre santificação. O Pedro entendeu sobre a vinda do Senhor. O Pedro entendeu que o Espírito Santo habita em nós, nos crentes. O Pedro aprendeu sobre os falsos mestres, falsos profetas, sobre ímpios, filhos da perdição. Sobre o diabo, não deu tempo. Sobre o diabo não deu tempo. Acho que 15 dias foi pouco. Diga, mas é o que o Espírito Santo permitiu. Aí você quer ver crente Pedro hoje? Aí a pessoa me ouve por 1 mês e já acha que sabe mais que eu. Tem gente assim, tem gente assim. Tem um irmão aí, esse irmão que falou aí, ó. Deus não habita em templos. Se ele não habita em templos, o que eu vou fazer lá se ele não está lá? Isso aí é uma pessoa que aprendeu comigo, estava debaixo da lei. Isso aí é um irmão que estava debaixo da lei, tá? Usava droga, viciado, tal, estava debaixo da lei, né? Carnal. Aí me ouviu algumas vezes, aprendeu alguma coisa e hoje já acha que sabe mais que eu, que estou em graça há mais de 20 anos. Aí eu dei um passo para trás, irmão. Às vezes você tem que permitir a pessoa errar, para ver se lá na frente aprende. Para terminar a ministração hoje, 2 Pedro 3, falta só 2 versículos. 2 Pedro 3, versículo 15. Tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. O que Pedro está fazendo? Reconhecendo a sabedoria que Deus deu a Paulo. Verso 16. Olha o que Pedro falou de Paulo. Em todas as suas cartas, ele escreve da mesma forma. E tem gente que não crê que foi Paulo que escreveu Hebreus, né? Pegou essa? Porque Paulo escreve da mesma forma. Aí você vai ler Hebreus, Paulo não. Você vai ler Hebreus, o autor de Hebreus está se dirigindo a Timóteo. Quem que andava com Timóteo? Mateus? Quem andava com Timóteo? Pedro? Quem andava com Timóteo? Tiago? Quem andava com Timóteo? João? Se a carta em Hebreus, o autor está falando com Timóteo, quem que andava com Timóteo? Agora ficou claro, hein? Tá claro ou não tá claro? Porque Pedro disse, segundo a Pedro 3,16, que Paulo em suas cartas, ele escreve da mesma forma. Aí você vai ler Hebreus, fica claro que quem escreveu Hebreus foi Paulo, que ele está falando com Timóteo, e escreve da mesma forma. Isso os teólogos não descobriram até hoje, hein?
Estão brigando ainda, eles falam que é autor desconhecido. Desconhecido para eles que não tem revelação. Para mim está claro que foi Paulo. Amém, abençoado? Não falaram isso para o senhor lá, que Hebreus é autor desconhecido? Porque eles não têm revelação da graça. Para terminar, 2 Pedro 3,16. Todas as suas cartas ele escreve da mesma forma, falando acerca destas coisas. Suas cartas contêm pontos difíceis de entender. Porque ele me disse um dia que o diabo foi aniquilado, lá em Hebreus 2,14. Eu não entendi isso não. As cartas de Paulo têm pontos difíceis de entender. Os quais os indoutos e inconstantes torcem, como fazem também com as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens perversos sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça. Ó o Pedro, hein? Ele não falava assim. Aquele Pedro que negou Jesus 3 vezes, hein? Olha como que ele está. Agora ele está legal, hein? Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como até o dia da eternidade. Amém. Me aguarde na próxima parte, tá? Me aguarde. A próxima parte, a escatologia, ainda não vou falar o subtítulo, parte 7. Graça e paz, mais uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Me aguarde na próxima parte.